Oi, turma! Na nossa aula de língua portuguesa de hoje, nós vamos falar sobre a concordância em número e gênero. Então, vamos ver aqui a concordância. O quilo da maçã custa R$1. O quilo da laranja custa R$2. Na segunda frase, a palavra real sofreu uma variação. Isso acontece para que houvesse a concordância na frase. Então, vamos aqui, ó, R$1. R$2, a gente percebe que a palavra real, ela sofreu uma mudança aqui no finalzinho para que houvesse a concordância na frase, para que as palavras da frase, elas combinassem, fizessem sentido e o leitor conseguisse entender a mensagem que está sendo transmitida. Ao escrevermos, devemos ter atenção para que haja concordância, ou seja, para que as palavras sejam escritas fazendo sentido. As palavras precisam combinar na frase para que o leitor compreenda o que foi escrito. Então, nós vamos ver aqui um exemplo. A homem jogaram bola. A homem jogaram? Mas foi um homem mesmo? Porque aqui está o a. E jogaram? Então, foi mais de um homem? Ou foi só um homem? Não, aqui está um homem. Homem é um. Mas aqui está falando jogaram. Essa frase, ela não tem concordância. Então, ela está errada e o leitor não consegue entender a verdadeira informação da frase. Eu realmente não dá para entender, foi um homem ou foi vários homens que jogaram bola? Então, a falta de concordância faz a frase ela ficar confusa. E aí, a pessoa que lê, ela não consegue entender o que está sendo transmitido ali. Fazendo a concordância da frase, ela ficará assim. Os homens jogaram bola. Agora sim dá para entender que era mais de um homem, que eles estavam, então, jogando bola. Essa frase aqui, ela tem a concordância correta. Então, o leitor ele consegue entender a informação que está sendo transmitida. Aqui, para fazer a concordância correta, devem ser observadas as variações que as palavras sofrem em número, singular e plural, e em gênero, feminino e masculino. Então, vamos ver aqui, singular e plural. Dependendo do contexto, algumas palavras sofrem variação. Singular refere-se a um elemento apenas. Então, singular é sempre um. E o plural refere-se a mais de um elemento. Então, 2, 3, 10, 100, 1000, 1 milhão. O modo mais comum de formar o plural é acrescentar S ao final da palavra. Então, para você fazer a concordância, vai ser só acrescentar o S. Mas existem outras formas, então observem aqui. Colagem. Eu fiz uma colagem. Nós fizemos algumas colagens. Pegue este papel para mim. Ou pegue estes papéis para mim. Eu conheci um homem inglês. Eu conheci alguns homens ingleses. Eu comprei um sabão. Havia vários sabões à venda. Eu conheci um homem alemão. Eu conheci alguns homens alemães. Eu cortei um dedo da minha mão. Eu lavei as minhas mãos. Eu gosto deste sabor. Há vários sabores à disposição. Eu escrevi com giz na lousa. Há gizes de várias cores. Meu cantil está cheio de água. Seus cantis estão vazios. Então, observem que a gente tem uma palavra para quando eu vou falar de um elemento e outra palavra quando eu vou falar de mais de um elemento. Essa é a concordância em número. É um ou são vários números? É um elemento ou são vários elementos? Aí eu tenho que ter essa atenção na hora que eu for escrever as frases. Além de eu saber se eu estou me referindo a um elemento ou a vários elementos, eu também preciso saber sobre o gênero desses elementos, se é feminino ou se é masculino. As palavras apresentam dois gêneros, masculino e feminino. A palavra é masculina quando se pode usar antes dela o, os, uns. Então, o dinheiro, os quadros, um avião, uns gibis. A palavra é feminina quando se pode usar antes dela a, as, uma, umas. Exemplo, a mamãe,
as calças, uma blusa, umas moedas. Aqui nós temos alguns exemplos de palavras no masculino e no feminino. Então, no masculino, alfaiate, no feminino, costureira. No masculino, anão, no feminino, anã. No masculino, ator, no feminino, atriz. No masculino, autor, no feminino, autora. No masculino, avô, no feminino, avó. Observem que a diferença aqui é só o acento. Observe o acento. É só o acento que dá a diferença entre o masculino e o feminino. No masculino, barão. No feminino, baronesa. No masculino, bode. No feminino, cabra. No masculino, boi. No feminino, vaca. No masculino, campeão. No feminino, campeã. No masculino, genro. No feminino, nora. No masculino, herói. No feminino, heroína. No masculino, homem. No feminino, mulher. No masculino, imperador. No feminino, imperatriz. No masculino, irmão. No feminino, irmã. No masculino, juiz. No feminino, juíza. No masculino, ladrão. No feminino, ladra. No masculino, leão. No feminino, leoa. No masculino, menino. No feminino, menina. Então, veja o texto abaixo. Andreia é uma menina meiga, carinhosa, que gosta de passear pelo parque. Observa a natureza e ergue sua cabeça pequena para o alto para ver a luz do sol que brilha intensamente. Vamos substituir a palavra Andreia por Andreia e Carla. Olha aqui a diferença. Andreia é uma pessoa só, então é singular. Mas André e Carla é mais de uma pessoa, então é plural. Eu vou ter que fazer a concordância pensando aqui nas duas. Então, olha aqui a frase. André e Carla são meninas meigas, carinhosas, que gostam de passear pelo parque. Observam a natureza e erguem suas cabeças pequenas para o alto para verem a luz do sol que brilha intensamente. Então, se eu acrescentei mais uma pessoa aqui, que no caso foi a Carla, eu tive que mudar várias palavras da frase para que houvesse sentido, para que houvesse concordância. Então, não estou falando mais de uma menina, eu estou falando de duas. Então, eu tive que fazer uma concordância aqui que estivesse de acordo com essas duas meninas. Agora, nós vamos substituir a palavra Andreia por Caio. E vamos ter que fazer outra concordância. A Andreia, ela é menina, então é um feminino. O Caio é um menino, então ele é masculino. Então, eu tenho que trocar a frase para que as palavras façam a concordância com Caio. Então, Caio é um menino meigo, carinhoso, que gosta de passear pelo parque. Observa a natureza e ergue sua cabeça pequena para o alto para ver a luz do sol que brilha intensamente. Então, todas essas palavras aqui eu tive que mudar elas para que elas fizessem concordância, elas estivessem de acordo, concordando com Caio, que agora aqui eu estou falando sobre um menino, no masculino, diferente da primeira frase que era sobre uma menina. Aqui vocês vão ver que essas aqui são as atividades que nós vamos fazer hoje. Então, nós temos um texto aqui, a raposa sem rabo. E aqui a primeira atividade é reescreva o primeiro parágrafo do texto substituindo raposa por raposas e faça a concordância adequada. Então, esse primeiro parágrafo aqui, ó, certa raposa caiu numa armadilha, debateu-se, gemeu, chorou e, finalmente, conseguiu fugir, embora deixando na ratoeira sua linda cauda. Pobre raposa, andava, agora triste, sorumbática, sem coragem de aparecer diante das outras com receio da vaia. Esse parágrafo todo aqui, ele está se referindo a uma raposa só, umazinha.
Só que agora vocês na letra A, vocês vão reescrever ele como se referisse a raposas, a mais de uma. Então imaginem que isso daqui, essa situação toda desse primeiro parágrafo, aconteceu com 2 ou 3 raposas. Então, certa raposa já não vai ser certas raposas. E aí você vai reescrever todo esse parágrafo se referindo a mais de uma raposa. E aí vocês vão observar que as palavras, para elas terem concordância, você tem que mudar elas para poder concordar com mais de uma raposa. Na letra B, observe as palavras em destaque no texto. Então, as que estão em destaque é sorumbática, derrabada, obséquio, matreiras e ergueram-se. Vocês estão vendo que elas estão em negrito. Procure o significado das palavras no dicionário e escreva aquele que melhor se adequar ao sentido delas no texto que você leu. Então, essas palavras, elas têm mais de um significado. Eu quero que você copie no seu caderno o significado que tem a ver com o texto. Vocês vão ler lá, por exemplo, vai ter 1 ou 2 significados. Vocês vão ter que ler aqueles significados e me dizer qual que tem a ver com o que está no texto. Eu quero, não é só copiar o significado, não. Eu quero o significado que tem a ver com a palavra que está aqui no texto. Entendido? Terceiro ano. Aí nós também temos aqui essa outra atividade. Marcela é uma garota especial. Ela tem 9 anos de idade e vai se apresentar como bailarina pela primeira vez. Está ansiosa, mas se sente segura, pois, mesmo sem enxergar, conseguiu desenvolver várias habilidades, como dançar, andar de bicicleta, nadar. Graças ao carinho e à atenção de todos, sente-se aceita e autoconfiante. Então, nós temos esse pequeno trecho que vocês vão reescrever substituindo a menina Marcela por um menino chamado Marcelo. E aí vocês vão fazer a concordância. Então, todo esse trecho se refere a Marcela. Marcela está no feminino. E aí vocês vão reescrever esse trecho para Marcelo, que está no masculino. Vocês aí vão ter que fazer essa concordância. Então, qualquer dúvida é só procurar as tias, que nós estamos à disposição. Um abraço.